Cara, bicho. Olha lá, vamos aparecer no vídeo, nós dois. Olha lá você, lá. Olha lá você. Olha lá você. Fala pessoas, estamos começando mais um vídeo. Dessa vez eu quero fazer um diálogo com você, eu quero pensar com vocês sobre textos difíceis, aqueles textos que parecem impossíveis, que o autor faz questão de escrever difícil porque é um prazer, ou sei lá, ele quer se sentir superior, ou ele quer sentir que aquele texto é muito importante, de repente é o livro da vida dele. Então, o que eu quero mostrar para vocês são algumas dicas, eu quero conversar com vocês sobre elas, para que vocês consigam achar um trajeto que talvez não seja o mais fácil, que talvez não seja o mais curto, mas que vai com certeza levar vocês à compreensão desse texto difícil. Mas antes de começar esse vídeo, eu já quero convidar vocês a se inscreverem no canal se vocês ainda não forem, e espalhem esse vídeo para quem vocês acham que de repente possa interessar, que seja útil. Eu também vou deixar algumas dicas de livro na descrição, se vocês quiserem ler esses livros, eu recomendo particularmente, então fica lá para vocês como incentivo, como uma coisa que vocês possam usar nesse caminho também. A primeira dica que eu daria, que eu já dei em outros vídeos, seria você ler e reler o texto. Mas não é querer memorizar o que está escrito, é você buscar o sentido, buscar o que o autor quis dizer com aquilo. E não tente guardar todas as informações na primeira vez, você tenta buscar isso ao longo do tempo, tenta fazer isso com releitura ativa, que eu já falei também em outros vídeos aqui do canal. E a questão não é você decorar o que está escrito, é você saber do que se trata. Outra coisa que eu diria, que eu daria de dica para você, é você fazer um exercício de reflexão. Não é apenas fazer releituras também, é você ler, é você anotar, é você buscar significados de palavras, às vezes palavras pouco usadas que o autor usa com frequência, mas que você não consegue entender, e às vezes isso provoca um distúrbio, porque você não consegue entrar no assunto, uma palavra específica que você não consegue entender, que por isso você não consegue entender o que o autor quis passar na mensagem, a mensagem no sentido completo da frase, do contexto, do capítulo, do tópico. O interessante é você tentar pensar como o autor, o que ele quis dizer, qual é o contexto de formação daquele texto dele, e aí é interessante você estudar a história do autor também, um pouquinho da história do autor, qual que é a trajetória desse autor, como é que ele escreveu, qual que é o momento histórico que ele viveu, e nesse sentido a gente tem que buscar as referências do autor, as leituras que ele fez, as teorias com as quais ele dialogou, e também os autores que ele critica, ou os autores que ele elogia de repente ao longo do texto dele. Você pode de repente buscar esses outros autores que podem ser mais familiares para você. Tudo isso pode fazer com que você percorra um caminho mais longo, mas é um caminho muito mais produtivo, porque você vai encontrando outros autores, você vai fazendo conexões, você vai criando uma bagagem. Essa bagagem não é só daquele autor, e consequentemente você vai chegar a muitos outros lugares que vão te fazer entender aquele autor e dialogar com ele. Você vai se percebendo muito mais familiarizado com o que ele está dizendo. E aí o que você pode fazer? Você pode ler outras coisas relacionadas, você pode entrar em outros assuntos, você pode pesquisar coisas que de repente podem te ajudar naquela leitura, e depois de fazer esse caminho você volta pro autor, você sai um pouco dele, busca informações, você busca o contexto, busca o que está relacionado com ele, com quem que ele dialoga, quais os autores que ele trata, quais as teorias que ele critica, e depois você volta para esse autor com muito mais carga, com uma capacidade melhor de compreensão do que ele está dizendo. Mas assim, é muito importante você dar uma pausa, você sair do texto, você sair daquele livro, você deixar o estudo de lado durante algum momento para você descansar, para você respirar, para você fazer outras coisas. Eu já falei isso em outros vídeos também, mas é muito importante você respirar, deixar seu cérebro processar as informações e trabalhar, porque o seu cérebro trabalha enquanto você descansa. Uma outra coisa muito interessante, muito importante de se fazer quando você lê um autor assim, lê um texto difícil, é você procurar tradutores desse autor, é você procurar gente que já tenha trabalhado com ele. Quando o autor for bem conhecido, né, autores renomados, eles já têm uma trajetória, né, autores clássicos já têm uma trajetória em que outras pessoas se debruçaram sobre ele, conversaram sobre ele, trocaram ideias, analisaram as suas teorias. Então você busca esses autores que a gente... Então você busca esses autores que a gente costuma chamar de tradutores, porque eles fazem esse trajeto, né, esse intercâmbio entre você, o leitor que geralmente não está familiarizado,
com o texto que é mais difícil, o texto original do autor clássico, um texto muito mais denso, erudito e tudo mais. Então esses tradutores eles pegam essas informações e transformam ela numa leitura mais agradável, mais fácil, mais vulgar, como a gente costuma dizer também. Esses autores eles são muito mais palatáveis, eles são muito mais agradáveis de ser lidos, né? Tanto é que eles são autores chamados autores introdutórios também. São aqueles manuaizinhos que a gente geralmente acha nas livrarias, tratando sobre, por exemplo, Heidegger, tratando sobre Nietzsche, sei lá, tratando sobre Hegel, tratando sobre Karl Marx, enfim. São autores que são introdutórios, eles fazem uma introdução àquele autor mais denso e clássico. E isso facilita bastante, porque você lê esses autores, você vai sendo introduzido àquela ideia, àquele autor clássico. E isso vai facilitar o caminho, depois você volta ao texto original. Você relê, você faz pausa, você pensa, você lembra o que você leu naquele autor introdutório, aquele tradutor. E é claro, você procura avançar, você procura identificar por conta própria o que o autor, o clássico, quis dizer. O que aquele texto inicialmente muito difícil, que de repente nesse momento já tenha se tornado muito mais simples ou menos difícil, o que esse autor quis dizer, o que esse texto quer transmitir para você. Mas enfim, o mais importante é você não desistir do texto, é você continuar, você sentir aquilo como se fosse uma missão sua. Se você for ler aquilo, seja para um objetivo mais sério, né, de estudo e etc, ou se você for ler por lazer mesmo, você procura traçar um caminho em que você sinta prazer também, que você consiga olhar para aquele texto depois e dizer, puxa, foi difícil, mas no final eu consigo tirar alguma coisa prazerosa disso e ao mesmo tempo um resultado, né? Foi a minha missão. A minha missão era ler o Nietzsche e entender o que o Nietzsche estava querendo dizer para mim ou o que ele quer dizer no texto dele. Então aí você procura ler sem pressa, você procura fazer reflexões, você busca referências, você lê os introdutórios, aqueles autores que eu falei para vocês agora sobre traduzir o que está sendo falado pelo Nietzsche, você anota a expressão, você busca o significado das coisas. Enfim, o caminho parece difícil, parece impossível para muita gente, mas não é. É um caminho que leva ao conhecimento. Quanto mais difícil for o negócio, muito mais prazeroso. Pelo menos para mim, quando eu vejo um texto difícil, eu consigo olhar para ele e falar, puxa, eu acho que é um desafio. É tipo aquele jogo de final de campeonato que você fala, poxa, o outro time é muito mais forte que o nosso, mas quem sabe se a gente buscar uma forma de vencer aquele time através de uma estratégia que identifique os pontos, que identifique a forma como ele joga, e a partir da forma como ele joga, a gente joga a nossa maneira, a gente busca vencer aquilo lá, e vencer um texto difícil nesse caso, né? Você busca os pontos em que você entende, você vai juntando, conectando, você vai buscando significados, e aí quando chega no final você diz, puxa, eu venci. Então eu espero que essas dicas sejam muito úteis para você, que você consiga ler melhor os textos, que você consiga chegar a um resultado muito melhor nos textos difíceis. E aí a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço para vocês. Tchau, tchau.